Estamos aqui de novo no canal hoje. Eu assim, né? Você já entendeu que eu só ando bem acompanhada. O nosso convidado hoje é Nelson Neto, essa fofura do mundo. Inclusive ele trouxe presente pra mim. Próximos convidados aprendam que eu ganhei livro. Vamos ver. Tomara que você goste do título. Falar para ela amor, ouvir para ele respeito. Nossa, que maravilhoso! Você quer que eu não quer que eu durma de hoje pra amanhã, né? Não. Tá bom, ok, tudo bem. Vamos lá, amei, ó. Adorei. Vamos lá. Nelson, pra mim, é uma honra ter você aqui comigo. É uma referência no mercado dele. Nelson é fotógrafo de casamento. Foi quem fez o meu casamento, tanto no civil quanto no religioso. E, assim, o que eu percebo e vim percebendo no caminhar da organização do meu casamento é que Nelson, ele é um marco no mercado dele. E assim, eu digo isso porque ele é muito humilde, ele fica todo Tiago, peraí, ainda não é tanto assim, ele fica até rosa. Mas eu entendo ele sim como um marco no mercado de casamento, porque existia a fotografia de casamento tradicional, padrão, e você trouxe a ideia do olhar. Você não fotografava, você eternizava um momento. E essa ideia de eternizar momentos, que é a ideia do propósito, de você encontrar o porquê que eu faço isso. Eu queria eternizar momentos da minha família. Então, assim, quando você me disse isso, eu pensei assim, nossa, é a pessoa certa para eternizar os meus momentos. Porque, assim, foi uma construção de olhar, uma construção de sentir, de entender aquilo que a gente queria entregar. Então eu queria que Nelson se apresentasse primeiro. É sorriso muito largo e fala sempre. Eu sou Nelson Neto, mas a fotografia, na verdade, ela foi ela entrou na minha vida, penso que foi por vontade do Pai Celeste, porque eu queria tirar Débora, minha esposa, não ia dizer atualmente, mas não atualmente, ela sempre eternamente. Eu queria trazer ela um pouquinho mais para dentro de casa, para pensar mais como família, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E eu precisava tirar dela a carga de trabalho externo muito pesado, de plantões, ela é médica. E aí a fotografia entrou vou dizer que esse meio por acaso, porque não foi planejado vir entrar na fotografia. Eu sei fotógrafo. Sim. Eu desde muito jovem, meu pai sempre me estimulou a ser bancário. Então o sonho dele, na verdade, como ex-bancário, era que eu fosse bancário e trabalhasse no mesmo banco que ele, que é o antigo Banco Econômico, que ainda é vivo, ainda está em liquidação pelo Banco Central. E eu acabei realizando o sonho de meu pai, eu me tornei bancário, mas não de ficar na contabilidade. Então assim, eu sou formado em administração, mas a minha especialidade como profissão é analista de suporte. Trabalho com segurança da informação, então consertava computadores, montava servidores, Wi-Fi, redes, intranet, extranet. E eu fui trabalhar no banco que meu pai trabalhava para realizar o sonho dele, que também foi assim, foi cuidado de Deus em poder honrá-lo, né? Mas na área de CPD. Então assim, minha sogra, jovem, solteira, com o primeiro emprego, acabou comprando uma câmera fotográfica para documentar a família, um ato de registro, não tinha a ver com arte, não tinha a ver com contar história, tem apenas o ato de fazer um documento, tipo assim, meus filhos estão nascendo, eu quero uma foto da minha filha pequenininha, e botava no albinho, imprimia, escrevia. Acaba que a família de Débora tem um casal de amigos, que ele é fotógrafo guarda-robista, tipo assim, a fotografia era um hobby, era uma paixão, então ele tinha várias câmeras, tinha várias lentes, filtros, luzes, flashes, uma maleta assim, prateada, todo furadinho assim, com várias coisas interessantes. E toda vez que eles vinham pro Brasil, eles ficavam batendo papo, porque para Débora treinar o inglês e ele treinar o português, eles conversavam sobre fotografia, que era o assunto em comum. Então assim, quando eu casei, Débora fez um trabalho de convencimento, que era importante ter fotos. Eu achava que acho não. Que 99,9% das noivas tem que fazer isso. A mesma porque coisa. Eu também fui então, a catequese. Ela foi passando o tempo, chega no casamento, amor, as fotos são importantes.
é o que vai fazer a gente poder lembrar desse dia. Então tenha paciência, nós vamos fazer fotos com todos os convidados, né? E aí, um ano depois, esse casal de amigos, esse amigo nosso, ele acabou nos enviando uma câmera, a câmera que ele tinha melhor, analógica, porque ele tinha acabado de migrar para a digital. Isso foi em 2006. E aí, quando eu soube que nós iríamos ganhar uma câmera profissional, uma caixa, uma maletinha... O espírito analista te chamou e fez, vamos estudar. Vamos estudar, porque não adianta você ter um recurso lindo na sua mão, cheio de botões, cheio de funções e não ler o manual. E é engraçado isso você dizer, porque as pessoas acham que quando vem as suas fotos, nossa, como o Nelson é talentoso, como o Nelson é maravilhoso, Nelson é estudioso antes de qualquer coisa. Sim. Todas as vezes que ele fala de fotografia comigo, ele fala que ele estuda a luz, que ele estuda, que ele planeja, que ele pensa, que ele repensa. Então assim, gente, o esforço precede o sucesso. Não tem pra onde correr, por mais talento que você tenha. E aí você começou a treinar na câmera. E acabou que eu comprei a câmera, e antes da câmera chegar, eu fui estudar fotografia, porque uma das coisas que a câmera fazia era fazer fotos. Uma das coisas que a câmera fazia. Porque assim, o objetivo, na verdade, de estudar não era fazer fotos, era estudar a função da câmera. Tá. Porque assim, se você for pensar, eu sou da área de TI, então assim, o cara de TI, ele lê o manual porque ele quer saber como é que os botões funcionam. Certo. Agora, o que vai acontecer com os botões é um problema de outra pessoa. Você quer saber que aquele botão faz o quê? Faz isso. Pronto, tá suficiente. Então eu comprei, ganhei uma câmera, eu fui entender os botões da câmera. Certo. Agora, era uma câmera fotográfica e eu precisava fazer ela fazer fotos. É um outro problema. Então assim, eu lia os botões todos da câmera, eu li o manual da câmera inteiro. E sabia tudo que a câmera fazia. Quando a câmera chegou, eu perguntei, opa, esse botão faz isso, esse faz isso. Se eu fizer isso, vai fazer isso. Agora pronto, acabou, resolveu o problema, e agora como é que faz? Como é que pega tudo isso e transformar isso em foto? Aí foi um problema que eu estou aqui até hoje, porque às vezes quando a gente acha que faz uma boa foto, se eu não conseguir, se eu não continuar estudando, a gente vai chegar... Não, nunca pare de estudar, mas pare de modéstia. Vamos lá. Aí a gente começou a fazer, eu saí com Débora, assim a câmera chegou, ela super feliz, porque enfim o marido dela seria envolvido na paixão que ela tinha, que é fazer registros. Então eu entrei, a fotografia entrou por causa da tecnologia, e depois eu fui motivado a mexer e a estudar foto, porque eu imaginei, eu estou com a câmera incrível, uma tecnologia incrível nas minhas mãos, com excelentes recursos, mas eu vou tirar férias com a família, eu vou viajar e eu quero usar ela para fazer boas fotos. Então o que me motivou a estudar fotografia foi fazer boas fotos da minha família. 2 meses depois, mais ou menos, esse amigo que nos deu a câmera nos permitiu, porque é um presente que a gente não pode vender, né? Nos permitiu vendermos o equipamento e comprarmos uma digital. Eu passei 3 meses quase parindo um filho. Então assim, eu entrava todos os dias, todos os reviews, quer dizer, todas as análises de cada equipamento que tinha, o que o meu recurso podia comprar, né? E quando a menina chegou, a minha japonesa chegou, né? Aí o que acontece? A câmera chegou, eu já tinha, quando a câmera nova chegou, que era digital, terem de LCD, porque a outra que eu tinha que eu recebi era de filme. Quando essa câmera chegou, tinha muito mais botões. Agora era um sensor digital, então tinha muito mais funções. Aí eu li o manual algumas vezes antes dela chegar. Aí eu já sabia quase tudo de fotografia antes realmente de ter fotografado com ela. No dia seguinte, um amigo muito querido estava com um casamento marcado e eu era um dos convidados. E naquela época, estou falando de dezembro de 2006, todo mundo ia para o casamento com a qual nós chamamos no mercado profissional de saboneteira. Ah, sim. É uma saboneteira pequenininha. Hoje todo mundo vai com o celular, é praticamente a mesma coisa. E da mesma forma que todo mundo ia com sua câmera pequenininha, saboneteirazinha pendurada, eu fui com a minha. Era uma câmera... Com kit de banheiro, quase. Com kit de banheiro, é verdade, boa observação. E a mesma equipamento que eu tinha era o equipamento que a fotógrafa tinha. E era a mesma fotógrafa do meu casamento, que é Consa. Consa, obrigado pela sua dedicação e paciência comigo, do meu casamento e nesse casamento. E aí o que aconteceu? Da onde eu estava, sem atrapalhar o fotógrafo, obviamente, né? Eu levantava de vez em quando e fazia 2, 3 cliques no verde. Sabe, verdinho?
ali no automático. E aí você é uma função que você coloca a câmera faz tudo sozinho. Você só aperta o botãozinho assim. Sim, no automático. No automático. É igual o celular. Você liga o celular e vai no automático. É. Mas tem celular que tem várias funções. Eu coloquei no verdinho porque eu não sabia como usar. Né? Eu sabia o que é que fazia a câmera. Mas ainda não sabia. Mas não sabia como controlar tudo isso, como fazer isso ser útil. Nessa brincadeira de fazer fotos desse casamento de amigos, algumas fotos desse casamento que eu fiz entraram no álbum casamento desse casal. E aí começou, eu chamo de conjunto de burburinhos que beira a mentira. Porque estavam dizendo que era um talentosíssimo fotógrafo de casamento, que eu precisava investir nessa carreira. Tipo, eu tinha acabado de comprar uma câmera. Peraí. Sim. Sim, entendi agora. Porque não é um burburinho, é um prenúncio da verdade. O Ikigai ia dizer que é uma profecia autorrealizável. Poxa, depois de 12 anos... depois de ter que... dizer que... Já era uma profecia, né? É uma profecia. Okay. Jogou pro universo. Essa pessoa maravilhosa jogou pro universo. Dê um beijo nela, por favor. Aí, outro casal de amigos seguidamente fez o casal também. E aí surgimos, nesse período de 3 meses, de 2006 a 2007, uns 3, 4 casamentos de amigos. O período que a gente tá casando é o período que os amigos também estão casando. É a fase da vida, na verdade. E aí eu fui fazendo de forma muito singela fotos de cada um, tipo, como convidado, como todo mundo faz no celular. E foi parar nos álbuns de todo mundo? Algumas sim, outras não. Então eu comecei a fazer cursos fora de Salvador sobre fotografia, ainda coisas simples. Como eu sou muito tecnicista, Ninguém reparou. Eu queria entender como é que esse equipamento controlava a luz. Porque no final a fotografia escrever com a luz. E a matéria-prima que temos é a luz. Então eu precisava saber como controlar essa luz primeiro. Essa é a primeira etapa de um fotógrafo. Mas esse é um resumo de como tudo começou. Um resumo de como você chegou aqui. Pronto. Esse agora. Como fotógrafo. Se tornou assim, do meu ponto de vista, friso e repito, para não dizer que é Nelson que está se achando, não. Ele, muito pelo contrário, ele está aqui, inclusive, ainda exercendo a humildade, que eu acho linda, mas, enfim. Essa questão de mudar de vida, mudar de porque assim, a fotografia que escolheu, ok, você aceitou o chamado e seguiu em frente. Se especializou, buscou estudar, lapidar o seu talento, né? Porque o talento nada mais é do que uma pedra bruta que a gente lapida com o nosso esforço. Lapidou o seu talento e, ao meu ver, fez um marco na fotografia local, porque eu não posso nem dizer nacional, porque eu não acompanho fotógrafos nacionais, não acompanhava. Mas aqui no nosso mercado local a gente é nítido, porque hoje em dia muitas pessoas fazem algo parecido com você, e ainda assim a gente percebe quando é você. Sim. E uma coisa que eu percebo nesse seu caminhar é que esse seu perfil de segurança, especialista em segurança da informação, sim, ele é muito marcante em você, porque assim, você, quando você falou comigo, você disse, não, porque eu faço não sei quantos backups, eu guardo e reguardo as imagens, porque é a memória de alguém, e tudo isso vai construindo o valor do seu trabalho, porque por mais que o seu propósito fique muito claro, que é eternizar momentos importantes, servir com amor aos momentos de família, sejam a sua família ou qualquer família, que é essa a mensagem que você me passa no seu servir, essa construção de valor foi sendo feita de forma muito natural. Sim. Só que a gente trabalha com um ambiente sempre que alimenta muita escassez. Do tipo, se o cliente está entre mim e Nelson, vamos correr para resolver isso de outra forma. E aí acaba que as pessoas se atropelam e se desorganizam completamente. E aí eu acho que foi nesse perceber, considerando que você conseguiu construir a sua tranquilidade, conseguiu, tranquilidade assim, no sentido não do tipo, tá flanando, tá rico, não é isso, mas assim, consegue viver de forma tranquila, sem precisar ficar esbaforido se acabando de trabalhar, porque o trabalho de fotógrafo de casamento é muito estafante. Trabalhar na madrugada é muito cansativo. Meu casamento acabou às 5 da manhã, vocês foram embora às 4? 4. Eu acho que sim. Pois é, e ele virou pra mim assim, e aí, Nelson, muitas fotos, boas fotos, ele disse, só na minha câmera tem 12 mil, mocinha. Eu, oi? E aí, nesse caminho, você chegou à sua palestra de gestão financeira, que é uma coisa que, assim, eu digo assim, não só para fotógrafos, mas para todos os profissionais liberais. Hoje em dia, eu como profissional liberal, porque não tenho mais um emprego formal, né, autônomos, é um desafio. Você equalizar ganho, gasto,
fazer provisão de reserva, né? De investimento. Então, assim, é um quebra-cabeça importante. É verdade. E aí você pegou o seu talento de analista, de administrador, ex-bancário e trouxe tudo isso aí. Então, desde muito cedo eu vejo meu pai fazer um orçamento financeiro. Então, ele é minha referência sobre gerir dinheiro. Então, aí tem a base sobre a gestão financeira. Então, sobre esse assunto de gestão financeira, então, quando eu iniciei meu primeiro contrato, isso foi em setembro de 2008, eu fiz meu primeiro casamento, ao qual eu cobrei R$450 de um amigo. Ele faltava 30 dias para ele casar, ele não tinha fotógrafo. Você vê como ele estava se importando com o fotógrafo. Nossa. Né? Aí eu disse para ele que eu iria fotografar, eu tinha uma câmera melhor agora, e só que eu disse para ele que ia cobrar, ele ficou assustado. Pô, amigo, qual é? Não, velho, é para você valorizar meu serviço. Porque se eu fizesse isso de graça, ele não ia depois me cobrar, eu ia empolgado, ia motivado. Então eu cobrei R$450 ou R$500. Então, desde o primeiro contrato em 2008, eu já faço a gestão financeira desse dinheiro, porque eu tenho dito nas minhas palestras que o dinheiro que o cliente paga, uma parte que ele paga é nosso, como negócio, e uma parte é dele, é direito dele, por exemplo, ter a melhor equipe de fotografia no casamento. É direito do cliente, quando nos contrata, ter os melhores álbuns, ao qual a gente mostrou no portfólio. Então tem uma parte do dinheiro que não é meu, não é nem do meu negócio, nem é meu, é do cliente. Então os seus custos de execução... Você é um depositário fiel do dinheiro do cliente. Isso. Porque quando você me contratou, você contratou não só Nelson Neto, mas você contratou uma equipe. Sim. Essa equipe precisa ganhar, pagar, receber por isso, precisa receber e ganhar bem. Sim. Então, fechando parêntese. Então assim, desde que eu pensei, tipo assim, que a fotografia começou a render comentários, eu pensei, será que pode ser um negócio? Será que é rentável? Como tecnologia, a fotografia ela tem um alto investimento. Sim. Porque as câmeras sempre mudam. E toda vez que muda uma câmera, você acaba tendo que mudar o computador. E engraçado que você já pensa nas coisas como um negócio mesmo. Porque assim, fotografia como tecnologia tem um alto investimento. Então você tem que saber o custo daquilo que você quer fazer. Você tem que saber por onde você vai começar. Eu sempre digo para os meus clientes, vem cá, você já sabe quanto custa aquilo que você quer realizar? Pouca gente pensa nisso. Ah, mas é porque, veja bem, para você saber em quanto tempo você de fato vai poder fazer aquilo, para aquilo se tornar palpável, porque senão você não tem como mensurar. Sim. E é engraçado porque assim, hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera e todo mundo acha que pode fazer isso. Só que, gente, quando você traz para a realidade de negócio, de fazer algo, é outra vida. É outro universo muito mais complexo. Muito mais complexo. Porque no final, eu não sou fotógrafo. Sim. Apesar que quando olham para mim, me olham como fotógrafo e associam as minhas imagens que eu faço, uma faceta do meu negócio é fotografar. Uma coisa que eu gosto muito, Maria Brasil, que foi a convidada anterior, sim, ela usa muito a analogia do iceberg. Sim. Aquilo que você vê na superfície, é verdade, muito interessante. É só um ponto, é aquilo que você comunica. E no seu caso são as suas fotos, isso, que é aquilo que a pessoa vê, aquilo que você entrega. Mas aquilo que está por trás, tudo aquilo que você faz para que aquele produto final seja entregue, é o Nelson empresário, é o Nelson atendente, né? Tipo, é o comercial, é o financeiro, é tudo, eu trabalho de liderança com a equipe, eu trabalho de edição. Claro, e é tão legal ver você trabalhando, que é uma liderança amorosa, acolhedora. Sim. Não é aquela liderança controladora, tipo, faça do meu jeito, não sei o que. Tipo, tá tudo bem aí, Andrezinho, tá confortável aí, tá dando certo, sim, tá tudo certo, tá bom, aí vou virar pra cá e pronto. Porque você tem aquela tranquilidade que você preparou aquela equipe. Sim, sim. A atenção ela é no preparo. Isso. No dia da execução, para no dia da execução ser a mais fluida possível. Ter a liberdade de fazer. Para ter a liberdade de fazer. Quando você pensa nesse valor que você tem construído para o mercado, não só com esse novo olhar, porque você também dá workshops, você tá eu acho tão maravilhoso que você ensina aquilo que você faz e ainda assim continua sendo o único ao fazer. Eu acho que isso realmente é muito talento mesmo, que junto com o que a gente já falou, junto com o esforço vem sendo lapidado, mas assim, você dá um workshop para ensinar seu olhar, agora você dá uma palestra para poder orientar as pessoas para fazer organização financeira e
você exerce o servir em vários Sim, momentos, sim, em sim. várias frentes, e isso, eu não sei dizer, não é só me encantar, me deixa assim do tipo, você enxerga isso como um legado? Porque Sim, do meu ponto de sim, vista é um sim, legado que você está sim. deixando. Talvez eu não deixe isso entrar com força na alma. No seu ego. Isso, porque acaba que toda vez que você tem consciência do que você está fazendo, às vezes isso mexe com a alma da gente. Sim. E a gente precisa ter muito O cuidado. controle do ego. É melhor você às vezes deixar os elogios, os comentários. Sobre outro legado familiar a qual a fotografia está inserida. Então, servir na verdade é um ato, é um combustível. A fotografia, eu tenho dito assim, que se tornou, ao longo desses 10, 12 anos que eu venho estudando e trabalhando, se tornou a ferramenta para estar perto das pessoas no ato de servir. Quais foram os passos que você observa assim, olha, eu preciso ganhar tanto para trabalhar tantas horas e ter tanto tempo disponível para os meus filhos? Porque uma coisa que eu observo muito é que assim, as pessoas elas não sabem quanto tempo elas estão perdendo nas coisas circunstanciais que poderiam ser evitadas ou então que poderiam ser melhor aproveitadas. E aí com isso você reduz o tempo, porque se você tem um tempo de qualidade com seu filho, você não precisa passar a manhã inteira com seu filho. Você deu a atenção a ele qualificada naquele momento e você pode seguir para fazer outra coisa. Sim. E isso é importante. E aí você transforma esse momento importante em um momento circunstancial quando você, ao invés de dar atenção qualificada a seu filho, você está ali com ele, mas você está no celular. Sim, e as pessoas não percebem isso. Eu estava vendo esse final de semana um vídeo sobre parentalidade distraída e achei esse termo maravilhoso. Tipo, é o mal do século. Sim, assim, se não é o mal, vai ser um dos. Porque assim, nos tornamos pais cada vez mais desatentos de acordo. Sim. E assim, porque nós somos vítimas, assim como as crianças, do excesso de informação. A gente também recebe muita informação o tempo todo. Então assim, como é que você fez pra organizar isso? Tipo, quanto eu precisava ganhar, quanto eu precisava trabalhar pra ganhar o que eu precisava e ter o tempo que eu precisava? Então assim, eu estou em fases distintas. Eu já tive a fase a qual, vamos assim, a melhor fase da minha carreira da minha vida como pessoa, numa medida de ponto de vista, foi em 2014, 2015, quando eu rompi de vez com uma bolha viciosa de excesso de trabalho, muito casamento, a necessidade de atender todos os pedidos, a não saber dizer não. Saber dizer não, abrir mão do meu perfeccionismo na medida, né? Do meu modo controlador de ser, de querer tudo do jeitinho ali, delegar tarefas, dar liberdade para as pessoas que estavam ao meu redor fazer, saber que não ia ficar do mesmo jeito que eu faria. Porque o jeito delas também pode ser o jeito certo, e cada um tem a sua forma. Justamente. Eu comecei a ver, tipo assim, por exemplo, então assim, como o meu negócio era fotografia, eu digo assim, por que eu fui ser fotógrafo? Por que eu fui ser autônomo? Porque se a gente comparar um profissional autônomo, um profissional seletista, o seletista tem muitas mais vantagens do que o autônomo. Sim. Ele no final do mês tem o salário dele. Aquela planilha flui muito melhor. Muito melhor. Você tem a receita fixa e é só adequar as despesas. Né? Justamente, assim, o seletista tem férias, 30 dias de férias por ano. Delícia. Mas ao mesmo tempo, um seletista, por exemplo, não é dono do seu tempo. Então assim, é muito mais valioso. Então assim, no final ele vende o seu tempo a alguém que contrata ele para trabalhar de 8 às 18, com 2 horas de às vezes 1 hora, 2 horas de almoço, ou de 9 às 17, vai de acordo com cada contrato seletista. E aí a vantagem dele é que ele tem férias 30 dias, porque ele acaba tendo que vender o tempo dele para alguém. Então a única vantagem que eu confesso a você que eu vejo num trabalho autônomo, porque as dificuldades são muito maiores do que um seletista, é que você é dono do seu tempo. E tem que saber fazer. Esse é um problema. Tem que saber vender. No final, todo mundo que se torna autônomo, porque olha assim, eu vou ser dono do meu próprio negócio, não preciso ninguém mandando em mim. No final, o que eu vejo nas palestras, nas consultorias que eu dou, nas conversas que eu tenho, é que eu também faço parte dessa galera, porque a gente varia muito. Assim, uma coisa que eu tenho aprendido é que não dá para ter uma vida linear. Então, cada período do ano você vai ter que rever todos os valores e aí você vai. Vamos trabalhar no amadurecimento. Isso na minha cabeça tem encaixado um pouco melhor, o que é difícil para um analista metódico, organizadinho.
E aí, quando você conversa com todos os autônomos, na maioria das vezes, você vê que todo mundo que se dizia escravo de alguém, de um contratante, no final ficou escravo de si mesmo. Só que a mentalidade de informação que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente não pode deixar de atender os clientes no final de semana, a mensagem no WhatsApp. Porque se você não atender o cliente no final de semana, o cliente automaticamente vai procurar outro que seja mais rápido que você. É o pensamento de escassez, que o povo alimenta. Não é verdade? E aí, claro, com medo da gestão financeira, por causa de uma gestão financeira mal feita, ou não ter ideia de faturamento, de custo, o autônomo se torna escravo do próprio negócio. Então, eu preciso faturar, porque se eu não vender hoje, não tem amanhã. Então, com o legado que meu pai me ensinou desde cedinho, pensando no orçamento anual, no orçamento de forma anual, de janeiro a dezembro, então você estabelece um negócio. Então, por exemplo, eu, Nelson Neto, eu preciso faturar X em um ano. Para que nesse um ano eu tenha o suficiente para custear minha vida pessoal, que cada vez mais eu preciso ter uma vida mais simples, porque para eu ter qualidade de vida, eu preciso trabalhar, eu preciso não digo trabalhar menos, mas eu preciso trabalhar mais com maior qualidade. Tá, entendi. Na hora de finalizar, de gerar o álbum, de atender a cliente, ok. Porque assim, a gente fica pensando só na quantidade de você fotografar. Ok, eu voltei pra base do iceberg. Isso, então assim, por exemplo, só para você ter ideia, cada contrato que fechou comigo, com a minha empresa, comigo na verdade, né? Minha empresa, eu dedico 80 horas de trabalho em cada contrato. Então se a gente pegar que um mês tem 4 finais de semana, e eu só tenho e 2 semanas com 80 horas de trabalho, eu só posso fazer então 2 casamentos por mês. Porque se eu pegar mais casamentos por mês, ou mais de 24 por ano, alguma coisa vai ser prejudicada. Então acaba que no final você precisa pensar o seguinte: nas 40 horas semanais, 44 horas semanais, 40 horas semanais por semana que a gente tem, como é que eu distribuo isso? Sendo que das 40 horas, 12, 14 são só de execução de contrato. Então são esses cálculos que a gente vai colocando, e vai colocando o seguinte: quanto é que eu preciso para poder custear a minha vida pessoal e a vida da empresa, que ela tem uma vida própria. Sim. E no final, estado sócio, e no final fazer essa divisão. O faturamento da empresa, ele não é o meu faturamento. Isso é uma lógica muito importante. Não é tudo que a empresa ganha que é nosso. Não. A gente vai ficar com os 20% a 25% que a gente fatura. Mais do que isso, tem que ser um excepcional empreendimento. Talvez a produto é menos do que isso, para vocês terem ideia. Então, tudo que a empresa fatura, ela é da empresa. Vamos para ficar fácil, eu sou um funcionário da empresa, né? Um sócio da empresa. Ela tem que me pagar, porque se ela não me pagar, eu também não tenho como meu lado humano trabalhando para ela. Então, ela precisa me estabelecer um valor de prolabore ao qual eu posso usar para minha casa. Então, assim, o meu estilo a minha vida familiar, ela não é baseada no quanto a minha empresa fatura, mas o quanto a empresa pode me dar de salário ou de prolabore. Então, o que eu vejo, às vezes, na confusão dos autônomos, e às vezes na minha também, a gente também fica com esse conflito. Porque eu vejo que assim, poxa, eu comprei uma cadeira para o meu escritório agora, eu paguei R$1.000. A de cá tem que ser aquele Tramontina de plástico, de 20, 30 reais. Mas não é que são a empresa para custear, inclusive, meu estilo de minha vida, precisa ter uma vida própria. Sim, claro. Então, assim, a dica que eu dou, assim, no mínimo que a gente precisa pensar como ou pessoa física, pessoa jurídica, ou seletista, ou autônomo, é que a gente precisa fazer planilha orçamentária. A gente precisa ter ideia exata dos nossos custos fixos e nossos custos invisíveis. Tem custos que a gente acha que não tem. Não, meu custo de família é X. Quando você vai na ponta do lápis, você vê que todo mês você gasta, por exemplo, R$200 com um cafezinho na rua. Isso é um custo invisível. E que suga o dinheiro. Os custos invisíveis, eles sugam mais o dinheiro da gente do que os custos fixos. Então, assim, a dica que eu dou, assim, se eu poderia te dar um conselho. Eu não nomeei de custos invisíveis, não, mas gostei desse não. Se eu posso dar um conselho, assim, para vocês, com todo carinho. Como tudo que você faz. É que, assim, ó, tenham uma noção do qual é o seu custo de vida. Pelo menos isso. Custo de vida. Para que vocês possam, primeiro, tomar um susto, chorar, desesperar, ficar em prantos.
e depois você possa, no outro dia, 3 dias depois, dizer assim, bom, o que é que eu faço agora para solucionar? Porque a gente não pode ter um estilo de vida, eu não vou dizer um custo de vida, um estilo de vida maior do que o nosso orçamento. Que não seja compatível com aquilo que a gente ganha e fatura. Então é isso. Obrigada, coisa linda.